Olá, bem-vindo a mais uma aula de cinemática. Nessa aula nós vamos falar sobre o movimento curvilíneo uniformemente variado, ou o MCU-V. Porém, antes de entrar nesse assunto, vamos relembrar alguns aspectos que vimos na aula passada. Na aula passada nós definimos a grandeza ômega, ou velocidade angular. Vamos entrar um pouco mais nesse assunto e debater sobre essa grandeza. Vimos que a velocidade angular é a velocidade com qual um objeto aumenta o seu ângulo em relação a uma certa origem quando descrevendo uma trajetória circular. Agora, seria essa uma grandeza vetorial? A resposta é sim, velocidade angular é uma grandeza vetorial. Como trabalhamos com ela vetorialmente? Bem, digamos que eu tenha essa trajetória circular vista em perspectiva. Se eu digo que o corpo que percorre essa trajetória tem uma quantidade ômega de velocidade angular nessa direção, isso significa que o corpo está percorrendo essa trajetória em sentido anti-horário. Se a velocidade angular do corpo estivesse, por exemplo, nessa direção, ele estaria percorrendo no sentido horário. Se eu tenho, por exemplo, um corpo que percorre uma trajetória circular, eu digo que o ômega dele é esse vetor daqui, eu estou dizendo que ele está percorrendo a trajetória circular dele nesse sentido. Se eu tenho outro corpo e eu digo que o ômega dele é esse, eu estou dizendo que ele está percorrendo a trajetória nesse sentido. Esse é o caráter vetorial da grandeza velocidade angular. Agora, assim como as outras grandezas, nós não vamos trabalhar com o caráter vetorial delas, pelo menos não por enquanto. Então, qual é a convenção que nós usamos para poder descartar esse caráter e tratar o ômega apenas como uma grandeza escalar? Bem, muito simples. No MRU e no MRUV, nós definimos uma reta onde o corpo ia realizar o movimento. Assim, no MCU e no MCUV, que nós ainda vamos ver, a primeira coisa que nós fazemos é definir o círculo pelo qual o corpo vai executar o movimento. Nesse círculo, o corpo não pode ter vários sentidos de velocidade angular, pode ter apenas dois, ou o horário ou o anti-horário. A convenção é a seguinte: quando o corpo estiver se movendo no sentido anti-horário, ou seja, contrário aos ponteiros do relógio, sua velocidade angular vai ser positiva. Ou seja, velocidade angular positiva, o corpo se move no sentido anti-horário. Quando o corpo estiver se movendo no sentido horário, ou seja, no mesmo sentido dos ponteiros do relógio, sua velocidade angular vai ser negativa. Ou seja, sentido horário, velocidade angular negativa. Essa vai ser a convenção que nós vamos adotar. Muito bem. Agora, vamos relembrar o seguinte. Tínhamos, no MCU, visto a seguinte fórmula. Θ era igual a θ0 mais ômega-t. Como chegamos nessa fórmula? Bem, vamos aplicar aqui um método diferente do que usamos na aula passada. Vamos partir da fórmula do MRU. Essa fórmula diz que S é igual a S0 mais VT. Porém, vimos também que para o MCU, temos que a posição do corpo é dada por R vezes θ. Então, reescrevendo a fórmula do MRU para acontecer ao invés de uma reta em um círculo, teríamos R vezes θ igual a R vezes θ0 mais VT. Se dividirmos os dois lados por R, teríamos θ igual a θ0 mais V sobre R vezes T. Agora, vimos também a seguinte fórmula. V igual a ômega R. Ou seja, a nossa grandeza ômega pode ser definida como velocidade sobre o raio. Então, a mesma fórmula do MRU, quando reescrita para se encaixar no movimento circular, é θ igual a θ0 mais ômega t. Θ igual a θ0 mais ômega t. Então, percebemos que, na verdade, o MCU é simplesmente quando nós pegamos o MRU e entortamos a reta até fazer um círculo. Aí nós fazemos as devidas alterações
põe a nossa dedução de V igual a ômega R e de S igual a R vezes θ, e encontramos a fórmula respectiva para o nosso novo tipo de movimento. Então, agora, vendo desse jeito, vamos achar muito fácil o estudo do MCU-V. Assim como o MCU era um análogo do MRU para um círculo, o MCU-V é um análogo do MRU-V para um círculo. O MCU, nós vimos, era definido como quando a velocidade tinha módulo constante. O MCU-V, como nós vamos ver, tem aceleração com módulo constante. Assim como a velocidade no MCU, a aceleração no MCU-V não é constante, pois sua natureza vetorial estará sempre mudando. Nós vamos ver isso ainda mais a fundo em dinâmica. Porém, o MCU-V vai ser definido como tendo aceleração constante, assim como no MRU-V. Então, assim como quando nós estudamos o MRU-V, nós introduzimos uma nova grandeza que nós chamamos de aceleração média e a definimos como ΔV sobre ΔT, para os nossos estudos do MCU-V, nós vamos definir uma nova constante, vamos chamar de alfa, que vai ser a aceleração angular. Nós vamos definir a aceleração angular média como sendo delta ômega sobre delta t. Como no MCU-V o módulo da velocidade angular é sempre constante, e nós vamos tratar a velocidade angular como uma grandeza escalar, assim como nós fizemos com a aceleração e velocidade nos nossos estudos anteriores, nós vamos ter que a aceleração angular média vai ser igual à aceleração angular, pois ela nunca vai mudar. Isso nos dá que a aceleração angular vai ser igual a delta ômega sobre delta t para o MCU-V. Com essa nova fórmula, nós podemos chegar a um resultado muito conhecido por nós já. Nós podemos ter que delta ômega é igual a alfa vezes t, se nós considerarmos o movimento partindo de t igual a zero. Então, que ômega menos ômega zero é igual a alfa vezes t. E nós podemos chegar que ômega é igual a ômega zero mais alfa t. Agora, olha só que interessante. Ômega igual a ômega zero mais alfa t para o MCU-V. Nós tínhamos visto que θ é igual a θ zero mais ômega t para o MCU. Para o MRU, nós havíamos visto que S igual a S0 mais VT. E para o MRU-V, nós havíamos visto que V era igual a V0 mais AT. Todas essas fórmulas são iguais. Isso provém do fato de todas elas saírem desse tipo de definição. Toda vez que temos esse tipo de definição e temos essa grandeza constante, como é o caso que estudamos, nós vamos cair numa fórmula dessas. Agora, precisamos de uma fórmula para a posição no MCU-V. Nós podíamos fazer que nós fizemos no MRU-V e deduzir essa fórmula através do gráfico, mas vamos ter uma abordagem diferente. Vamos pegar a fórmula pronta do MRU-V. Para o MRU-V, temos que S é igual a S0 mais V0 T mais AT ao quadrado sobre 2. Agora, como nós vimos, o MCU é um MRU em um círculo. Então, o MCU-V vai ser um MRU-V em um círculo. Assim, vamos fazer as devidas modificações, substituindo o S por R vezes θ. Então, temos que R vezes θ é igual a R vezes o θ0 mais. Agora nós vamos fazer outra adaptação, pois nós vimos que V é igual a ômega R. Então, vamos substituir V0 por ômega 0 R vezes o T mais a T ao quadrado sobre 2. Mas nós temos que converter a aceleração para algo condizente com o movimento circular. Nós vimos que a velocidade é ômega vezes R. E nós vimos que a aceleração é definida como ΔV sobre ΔT, ou seja,
a aceleração média é definida como delta de ômega r sobre delta t. Como o raio é constante para o movimento circular, tanto uniforme como uniformemente variado, temos que a aceleração média é igual ao raio vezes delta ômega sobre delta t. Isso nos dá a relação que nós queríamos. A aceleração média é igual a raio vezes a aceleração angular média. Como nos nossos estudos a aceleração não muda e a aceleração angular média também não muda, nós temos a terceira fórmula, que é aceleração igual r alfa. Assim, vamos continuar nossa conversão da fórmula do MRUV para a fórmula do MCUV. Por enquanto nós estamos com r θ igual r θ 0 mais ômega 0 vezes r vezes t, mais, vamos substituir a aceleração por r alfa, r vezes alfa t ao quadrado sobre 2. Agora, vamos fazer que nem nós fizemos da última vez e dividir os dois lados pelo raio. Com isso, nós encontramos θ igual θ 0 mais ômega 0 t mais alfa t ao quadrado sobre 2. Essa é a fórmula que nos dá o ângulo em função do tempo para um movimento curvilíneo uniformemente variável. As fórmulas são iguais às que nós tínhamos antes. É só fazer as respectivas conversões, como nós vemos aqui, pois os movimentos circulares são movimentos em linhas retas que foram entortados até virar círculos. Muito fácil, não? Então, para terminar essa aula, vamos apenas fazer uma tabela comparando os movimentos circulares com os lineares. Essa tabela tem como objetivo resumir o que nós aprendemos até agora. Então vamos lá. Nossa primeira matéria foi o MRU. Depois aprendemos o MRUV. Vimos o MCU e depois o MCUV. As respectivas fórmulas que nós vimos foram para o MRU S igual S0 mais VT. Para o MRUV, nós vimos V igual V0 mais AT e S igual S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Para o MCU, nós vimos θ igual θ0 mais ômega T. E finalmente para o MCUV, nós vimos que ômega é igual a ômega 0 mais alfa T e que θ é igual a θ0 mais ômega 0 T mais alfa T ao quadrado sobre 2. Então, percebemos aqui que movimento circular uniforme e movimento circular uniformemente variável não são, por assim dizer, matérias novas. São apenas as matérias antigas, um pouco repaginadas para situações diferentes. As devidas conversões são feitas por três fórmulas, respectivamente, como nós vimos. As fórmulas são S igual R θ, V igual ômega R e A igual R alfa. Ou seja, todas as grandezas lineares são as grandezas angulares vezes o raio. Grandeza linear igual a grandeza angular vezes o raio. Grandeza linear igual a grandeza angular vezes o raio. Simples, fácil de lembrar e fácil de usar. Na próxima aula, nós vamos continuar um pouco nos movimentos circulares, vendo conceitos que ainda não vimos, como período, tempo de revolução e associação de movimentos circulares, para aprender, por exemplo, como funcionam as marchas de um carro ou de uma bicicleta. Até lá!